Olá, pessoal, eu sou Miriam Rocha e vamos conversar um pouco sobre contabilidade de custos. E vamos fazer hoje uma introdução a esse assunto. Esse conteúdo faz parte da disciplina Contabilidade de Custos do curso de Direito de Produção da UFRN. Aqui, antes de mais nada, vou falar sobre a motivação desse assunto. A contabilidade de custos e o ramo de contabilidade em que se destina a produzir informações para diversos níveis gerenciais de uma organização, com auxílio de funções de determinação, de desempenho, de planejamento e controle de operações e tomada de decisão. Então, na essência, essa área se destina a dar subsídio para o gestor, para a gestora, nesse processo decisório. Ela também coleta informações, classifica, registra dados operacionais de diversas atividades da entidade, organização, denominados dados internos, bem como, às vezes, também dados externos. Aqui pode ser coletado nessa parte, tanto dados monetários quanto físicos. Os físicos operacionais podem ser unidades produzidas, horas trabalhadas, quantidades de requisições de materiais e de ordens de produção e outros. Neste ponto reside uma das grandes potencialidades dessa área, que seria a combinação desses dados monetários com físicos para fazer indicadores gerenciais, que trazem um grande poder informativo para quem os detém na mão. Em seguida, a contabilidade de custos organiza, analisa, interpreta dados operacionais, físicos e indicadores combinados no sentido de produzir para os diversos níveis de administração relatórios com informações de custos principais. Aqui também, outra particularidade dessa área é que ela trabalha com dados operacionais de vários tipos, podem ser históricos, estimados, futuros padronizados e produzidos. Aqui também reside uma das fortes vantagens, que seria fornecer informações de custos para atender as diferentes necessidades gerenciais. Então, você pode estar em qualquer nível da organização e precisar de uma análise dessa, e essa análise estruturada possibilita isso. Aqui são três grandes áreas, três grandes grupos, que a gente pode classificar. Tem o primeiro, que é a parte de determinação da rentabilidade do desempenho das diversas atividades da organização da entidade. As informações auxiliam a gerência a planejar, controlar e administrar o desenvolvimento das operações e as informações para tomar decisão. No final, né, do processo, você vai querer ter uma decisão sobre algum aspecto. E essa área vai ajudar você a aliar esses dados monetários com os dados físicos, operacionais e tomar a melhor decisão. Aqui, essa figura eu trago só para poder situar as questões financeiras que estão dentro do processo. Vocês têm a questão do fluxo financeiro, que aqui vem dos clientes, quando a gente está trazendo bens, né, vem dos clientes para a organização, e está sendo a organização, né, que produz o bem ou serviço, para os fornecedores. E dentro do serviço, você tem esse processo que meio que ele está dentro, né, ele meio que se retroalimenta. E você tem várias decisões aqui que podem ser úteis para os gestores, em relação a fornecedores, em relação a materiais, equipamentos, até para determinação de custos, tanto de serviços quanto de bens. Então, essa área, ela perpassa em todos os aspectos desse processo de produção de bens e serviços. Aqui, vocês têm essas decisões operacionais. Aí você tem aqui projeto, melhoria e gestão. Aqui dentro dessa parte, dessa primeira gestão e melhoria, a gente pode ter o processo, manutenção, fornecedores, qualidade, capacidade, estoques, custo e mão de obra. Todos esses aspectos podem envolver decisões de custos.
Assim como também nesse outro lado do projeto. Você tem produtos, fornecedores, processadores físicos, sistemas de localização, capacidade e equipamentos. Então, todos esses pontos podem e deveriam, né, englobar questões de custo na tomada de decisão. Aqui, para a gente começar a ter os primeiros conselhos, nós vamos trazer um exemplo do doce de abóbora de Fred Mercury. Ele é um doceiro, né, que de mão cheia faz doce para vender. Seu carro-chefe é o doce de abóbora. Esse doce leva 8 quilos de abóbora, 1,5 kg de açúcar, 150 gramas de óleo de coco ralado, 6 gramas de cravo da Índia e 3 xícaras de água. Aqui é a receita do doce. Na panela grande, ele coloca todos os ingredientes e vai primeiro a abóbora em pequenos pedaços, depois vai adicionando xícaras de água e vai mexendo até secar. Depois que coloca o açúcar e o cravo da Índia, ele vai mexer bem e apurar aproximadamente 50 minutos. Depois acrescenta o coco ralado e deixa o fogo por mais 25 minutos, mexendo sempre. O tempo de preparo são 2 horas e meia, sendo 1 hora e 15 minutos de cozimento e 1 hora e 15 minutos de apuração. E vai render aproximadamente 5 quilos de doce. Então, após 4 horas de trabalho, incluindo o tempo de preparo, compras, cozimento, apuração e embalagem, o doce de abóbora ficou pronto. 8 quilos rendeu 5 quilos de doce. 8 quilos de abóbora rendeu 5 quilos de doce. Aí perguntamos, qual é esse custo desse doce? Se você vai na confeitaria e compra um doce pronto, para você, o custo daquele doce é o valor que você pagou. Mas olhando no sentido do Fred, como dono de casa, conhecer o doce, o custo do doce que ele faz, ele precisa inicialmente somar todos os valores que ele gastou na compra dos ingredientes, que aqui seria esses valores aqui, esses valores, vamos imaginar que é em dólar, tá? Fazer mais sentido para a gente. Então, aqui tem um custo tanto da abóbora, do açúcar, do coco ralado, do cravo da Índia, dos recipientes. E aqui tem o total. Aqui, no total, ele gastou 16,41 com os ingredientes. Entretanto, a soma corresponde a uma parte desse custo. Na verdade, ele não gastou 16,31, ele gastou 21, né, gente? Só para consertar, 21,41. Errado. Aqui também eu já coloquei os recipientes para embalagem. Entretanto, a soma corresponde a apenas uma parte do custo de fabricação, o que ocorre para fabricar o doce de abóbora, além dos ingredientes, vai usando gás de cozinha, energia elétrica, fogão, mesa, panela, faca, 5 recipientes, que eu já coloquei lá na tabelinha, cada um tem capacidade de 1 kg e 4 horas de trabalho. Todos os elementos contribuíram para que o crédito fizesse doce de abóbora. Também deve integrar o custo de fabricação. Então, o importante aqui é frisar isso, que o custo do doce não é só os ingredientes que ele usa e a embalagem. Tem outros custos que envolvem isso, da produção. Aqui, por exemplo, vai envolver 3 elementos, né? O custo de fabricação do doce, os materiais, mão de obra e os gastos gerais de fabricação. Materiais são os objetos utilizados no processo de fabricação, podendo ou não entrar na composição do produto. No exemplo em questão, corresponde a todos os ingredientes aplicados, bem como os 5 recipientes utilizados para condicionar o produto acabado. Aqui vamos assumir que cada um corresponde a uma unidade, $1 por unidade, esses recipientes. A mão de obra é o trabalho do pessoal que fabrica os produtos. No caso do doce, né? Vão ser as 4 horas que o Fred gastou para fazer o doce. E os gastos gerais de fabricação correspondem aos demais gastos que interferem na fabricação, os quais, pela própria natureza, não se enquadram como materiais ou mão de obra.
Um exemplo em questão envolve gastos como aluguel, gás, energia elétrica, depreciação dos móveis e utensílios, fogão, mesa, panela, colher, faca. Aqui é uma atividade, né, para o momento presente, quando a gente estiver na aula em si, mas se você estiver assistindo a aula em outro momento, você pode dar uma pausa e refletir sobre isso. Então, baseado em uma organização que tenha acesso ao conhecimento, especifique os materiais e gastos de fabricação de um produto ou prestação de um serviço. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Então, para isso, para você conseguir detalhar isso, você tem que pensar no produto e no serviço e conseguir dizer o que ele é, como ele é feito, ter pelo menos essa noção para poder fazer essa atividade. Então, se estiver em casa assistindo, dá uma pausazinha e anota aí, mas escrevendo suas anotações para ir pensando sobre esse aspecto. No caso do Fred, né, a gente vai assumir alguns valores para continuar essa análise. O aluguel mensal da casa do Fred Mercury é de 660. O gasto do consumo de energia elétrica durante o mês é 110. O preço de um botijão de gás de 13 quilos é 26 reais. O preço de depreciação dos móveis e utensílios, embora o Fred Mercury não seja uma empresa, para fechar o raciocínio, vamos assumir que a conta de depreciação anual do fogão, mesa e demais utensílios seja de 116,16 dólares. Então, aqui é para a gente conseguir fechar esse raciocínio, até porque ele utiliza esses utensílios na fabricação do doce. Então, nada mais justo de que eles entram nessa conta do custo. Os custos diretos são aqueles que podem ser identificados facilmente em relação ao produto fabricado. Então, esse facilmente é importante, que você consegue ver claramente quanto você está usando naquela produção. Os indiretos já, isso não ocorre tão facilmente. E esse motivo, né, pelo qual a sua determinação está condicionada ao cumprimento de regras, bem como a realização de cálculos mais detalhados. Então, tem que ter algum critério ali para você conseguir distribuir esses custos. O mundo ideal seria só custos diretos, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Aqui, também com base nesse trabalho desses dados que a gente ofereceu, vocês vão também pensar um pouquinho como fazer a separação entre esses custos diretos e indiretos. Então, pense um pouquinho antes de seguir a aula, né? Dar uma pausa agora, dar uma pensada, para seguir na sequência. Aqui, vamos logo nos custos diretos. São facilmente determinados. Temos os ingredientes todos e os recipientes, 21,41. A mão de obra, né, direta. Nesse caso, a gente sabe que ele gasta diretamente 4 horas de trabalho. Então, a gente sabe que é o tempo que ele gastou diretamente para a produção do doce. Então, a gente consegue determinar. Então, aqui tem esse salário do Fred, né? Que a gente vai ter que fazer um cálculo, mas a gente sabe o quanto ele utilizou. Nesse caso da mão de obra, que é um custo direto, a gente vai usar horas trabalhadas, que são 4. A mão de obra é aquela identificada em relação a cada produto de fabricação. No setor de produção de empresas, há um ou mais empregados incumbidos de fazer essas anotações para facilitar a distribuição do gasto com a mão de obra direta para cada produto. No caso do Fred, imagine que um salário de um confeiteiro, de uma confeiteira, seja 880 dólares. Então, a gente vai dividir pelos 22 dias. Então, a gente vai ter 40 dólares por dia. E como ele gastou meio dia de trabalho, 4 horas, então a gente vai chegar a um valor de 20 dólares pelo tempo que ele usou para fazer o doce. Então, aqui já temos os custos diretos, né? Todos os materiais, mais a mão de obra direta.
Os gastos indiretos, aí temos o aluguel, gás, energia e depreciação. Eles são indiretos porque a gente não consegue facilmente dizer quanto se gastou para a produção do doce. Então, tem que ter algum cálculo, algum critério para poder fazer essa análise. A gente chama até de critério de base de rateio, critério de rateio. Aqui, no caso do aluguel, a gente pode usar a área ocupada e as horas trabalhadas. Então, nós estamos assumindo que o aluguel mensal seja 660 e que a área ocupada pela cozinha em relação ao imóvel total corresponde a 10%. Então, teremos do ambiente, né, do imóvel, nós vamos ter 10% de 660, que corresponde a US$ 66. Esse valor corresponde ao valor mensal que é relacionado à cozinha naquele imóvel. Só que a gente sabe que, que no doce de abóbora demorou 4 horas para ser feito, né? Então, meio dia de trabalho, considerando um turno diário de 8 horas. Então, a gente vai dividir esse valor de 66, que é o valor mensal do aluguel da cozinha, e dividir por 22 dias úteis. Vamos descontar os sábados e domingos. Então, vamos ter o valor de 3 horas por dia. E como a gente sabe que ele usou meio-dia, né, para fazer o doce, né, meio-dia de trabalho, né, no caso, 4 horas, então a gente vai ter esse valor correspondente ao aluguel de 150 para o período que ele fez o doce. Aqui, em relação ao gás, a gente vai usar o critério de horas trabalhadas. Então, suponha que o botijão ele custe $26, e para consumir todo o gás contido no bujão seja necessário que a boca fique ligada 130 horas. Então, logo para cada hora consumida do gás, gasta-se 0,20, né? 0,20 centavos de dólar. Então, se for fazer o doce, uma boca ficou acesa durante 2 horas e meia, que é o tempo que ele ficou mexendo direto na instrução da receita. Então, a gente vai ter 2 horas e meia vezes 20 centavos, que vai dar 50 centavos de dólar. Aqui, em relação à energia elétrica, então, vai ser a área gasta, a área da iluminação e as horas trabalhadas. Então, existem vários critérios que podem ser adotados para o rateio de custo de energia elétrica, por exemplo a, em relação ao número de aparelhos existentes em cada cômodo, como refrigerador, forno, micro-ondas, televisores, rádios, lava-roupas, etc., com base nos bicos de luz existentes em cada cômodo na área iluminada do imóvel. No entanto, por razão de simplificação, vamos considerar apenas que a energia elétrica seja utilizada para a iluminação do imóvel. Também, por esta razão de simplificação, vamos assumir que a cozinha ocupe 10% de toda a área de iluminação da casa. O mesmo um pouco do critério da área, né, a gente vai usar aqui para energia também. Então, vai ser 110, né, o gasto de energia elétrica, e 10% vai ser R$ 11. Dividido pelos dias, a gente vai ter 50 centavos por dia de dólar. E como trabalhou durante 4 horas, 4 horas para fazer o doce, meio dia de trabalho, então seria 0,25 centavos. E a depreciação, né? A gente sabe que os utensílios se depreciam ao longo do tempo. Então, no meio da depreciação é possível incluir como despesa ou custo no período à parte do valor gasto na aquisição dos bens de luz. No exemplo, temos os seguintes bens: fogão, mesa, panela, colher e faca. Os bens de pequeno valor, no nosso caso, a panela, a colher, normalmente não estão sujeitos à depreciação, uma vez que deve ser considerado como despesa no período em que são adquiridos. Aqui, né, aqui a gente não está estudando tão profundamente a parte de depreciação, mas vamos considerar que tem uma cota mensal de depreciação dos móveis, utensílios do prédio, e esse valor seja 9,68 centavos de dólar. É a mesma ideia. Pegar esse valor, dividir pelos
22 dias úteis, né, no mês, achar o valor diário, 0,44, e achar meio turno que ele trabalhou, 0,22 centavos. Dessa forma, né, a gente conseguir calcular os custos indiretos. Eu creio que deu para notar que o cálculo dos diretos é mais fácil, né? Eu até nem precisa de cálculo, como no caso dos ingredientes, do recipiente. Já os indiretos tem que ter um critério, tem que ter uma racionalidade sobre isso. E eles podem ser modificáveis, né, de cabeça para cabeça, às vezes. Então aí eles requer um cuidado maior. Aqui no total, a gente vai ter, no total do custo, né? A gente vai ter o custo direto mais o custo indireto. Aí podemos afirmar que o doce, né, do prédio, ele gastou, né, teve o custo de R$ 43,88 para produzir 5 quilos de doce de abóbora. E algumas considerações sobre isso. Quanto mais simples o processo de fabricação, menos engenhosos são os cálculos para se chegar aos custos dos produtos. À medida que a indústria cresce e tem uma diversificação da produção, também surge a necessidade de ter outros critérios e de detalhar cada vez mais, ter mais controles para fazer um custeio mais aproximado. Imagine que o Fred faça vários doces, use a panela, o fogão, enfim, panela não, que a gente não usou tanto esse valor, vai estar com uma despesa, mas use para fazer vários doces. Então, a complexidade vai mudando. E ali, no mesmo momento, mexe um doce, mexe outro, então a mão de obra já não é direta, vai ser uma mão de obra indireta. Então, você tem aí algumas questões que podem ser avaliadas e devem ter cuidado nessa análise. Então, cada organização, dependendo do seu porte, dos tipos de processo de que fabrica e dos interesses dos proprietários, poderá adotar critérios mais ou menos sofisticados para o controle e apuração dos custos de fabricação dos seus produtos. Às vezes, também você pode ter um controle mais apurado para os produtos mais importantes daquela empresa e menos apurado para os mais os classe C, por exemplo. No momento atual, nesse início de disciplina, vamos considerar que o custo de fabricação de um bem ou prestação de um serviço será igual à soma dos gastos com materiais, mão de obras e gastos gerais de fabricação do bem ou prestação do serviço. Por hora, vamos considerar isso. Aqui estão as referências e fechamos essa é a primeira aula. Obrigada, pessoal.